Queridos, hoje a nossa sociedade comemora o que? O Dia dos Pais, não é? Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses no capítulo 4 e só corroborando um pouco mais com aquilo que nós acabamos de fazer, que é a nossa fidelidade a Deus, crendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele diz no capítulo 4, verso de número 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22 tem tudo a ver com a paternidade. Porque Deus, Ele é Pai. E alguns brincam, não é padrasto. E com certeza, Ele é Pai. E aqui Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo, quando está nesse capítulo 4, quando ele vai falar sobre o agradecimento pelas ofertas que a igreja enviava para ele. Porque dentro desse mesmo texto, desse contexto, tem uma expressão que as pessoas usam fora do contexto: tudo posso naquele que me fortalece. E esse aquele que fortalece é o Pai. E a Bíblia fala de vários pais. Mas hoje eu queria entender 4 pais. 2 pais que são naturais, 2 pais que são adotivos. Existem os pais biológicos e os pais do coração. Porque pai, hoje a rede social estava cheia de mensagens com respeito ao pai. Mas uma pergunta importante a se fazer em todos quanto postaram com respeito aos pais. Nós temos pais aqui dentro, alguns pais que estão aqui hoje não têm os seus pais, estão descansando em Deus. Mas o que nos traz um conforto, ninguém preenche o lugar daquele que não está mais aqui, mas é o Espírito Santo de Deus. E várias mensagens de pai, de valorização de pai, faça pai, acontece pai, vai pai, vem pai. E o importante é que pai não é somente o segundo domingo de agosto. A começar em mim, pai precisa ser todos os dias do ano. Tanto para o pai ser pai, como para o filho também honrar pai. Porque um dos mandamentos, dentro dos 10 mandamentos do decálogo, é a honra ao pai. Para que os dias possam ser prolongados, ou seja, para que aquela criança, aquele homem, aquela mulher possa viver muitos anos sobre a face da terra. E nós temos pais muito conhecidos, eu anotei aqui, começar pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, sem falar também de Anrão. Ninguém fala de Anrão. Quem foi Anrão? Existe isso na Bíblia? Anrão? Quem foi Anrão? Alguém lembra? A mulher dele era Joquebede. Joquebede era a mãe de Moisés. Anrão então era pai de quem? Muito bem, de Moisés. Não vamos falar desse também, não vamos falar de Davi, mas eu queria entender um pouco com vocês um pai que é um pai missionário. Porque missionário não é só aquele, o pastor começou a falar sobre missões hoje, me veio muito bem à memória. Missionário não é só aquele que vai ao campo, mas aquele que segura as cordas do lado de cá também é missionário. Eu sou missionário, você é missionário. O pastor Everaldo trouxe a notícia nessa manhã sobre o navio, o grande barco que a nossa junta de missões comprou com o meu e com o seu dinheiro, com a nossa oferta que nós enviamos. Como assim? O barco custa não sei quantos mil, milhões, sei lá, e eu dei apenas. Você contribuiu.
Você participou, e você é um missionário naquele barco. Eu quero trazer à memória um dos primeiros pais missionários. Talvez você, quem é? Zebedeu. Quem foi Zebedeu? Alguém sabe me dizer pai de quem que ele foi? Opa! Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4 vai falar, vamos usar vários textos, porque eu quero usar 4 pais. Porque pai, querido, não é só aquele que tem o poder de gerar. Existe o pai biológico, mas existe também o pai do coração. Nós vamos falar sobre 2 pais do coração, mas eu quero primeiro falar sobre esse biológico aqui. Capítulo de número 4 fala sobre a tentação de Jesus, e logo depois que Jesus foi tentado, ele começa a convocar os seus primeiros discípulos. E os primeiros discípulos que ele chamou Pedro e André, 2 irmãos. Só que Pedro e André não fala do pai deles. Mas a segunda dupla que Jesus chama tem o nome do pai. Olha aí, Mateus capítulo 4, ele disse para Pedro e disse para André: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. A Bíblia diz que no mesmo instante eles deixaram a rede ali e foram. Andando mais um pouco, diz versículo 21, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes, e Jesus os chamou, e a Bíblia diz que eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Trazendo para nós nos nossos dias, hoje eu não vejo mais com tanta ênfase assim, mas eu me lembro há alguns bons anos atrás, meu início de conversão, sobre a alegria das mães, quando dos momentos missionários, quando da época do dia de pastor, quando nas feiras missionárias, elas orando para que o seu filho, a sua filha, fosse missionário. E quando eles aceitavam o desafio de Deus em serem missionários, então tomar parte da vida eclesiástica, elas vibravam. O que eu não percebo tanto nos nossos dias, eu percebo que as mães ficam com o coração apertado. Meu filho vai sofrer, minha filha vai sofrer, vai passar por isso, realmente. É um ministério glorioso, porém, com algumas dificuldades, mas não existe dificuldade que o servo de Deus, estando com Deus, não consiga transpor. Mas eu vejo nesse pai, que era um pescador de Betsaida, que provavelmente muito bem sucedido, porque eles viviam da pesca, naquele tempo, e eles eram expert, sabiam aonde, o horário, e como fazer a pesca de bons peixes. Tanto é que em um dos momentos de milagre de Jesus, os próprios pescadores falam para Jesus, quando ele pede para lançar a rede ao mar, eles falam assim: Senhor, nós batemos aqui, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, nós sabemos, Senhor, humanamente falando, ok, queridos, que se nós lançarmos, nós já estamos exaustos, estamos aqui lavando, mas não vai dar nada, porque nós sabemos que este horário, humanamente falando, neste horário, com essa condição, os peixes não estão aqui. Detalhe importante dentro do texto, mas nós vamos obedecer o que o Senhor está falando. E a Bíblia diz que na obediência daqueles pescadores, eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes quase arrebentaram, e eles tiveram que chamar outros: venha, venha, venha. E aí então eu vejo esse pai, quando os filhos tomam a decisão de seguir a Jesus, e ele não fala assim: não, Senhor, meus filhos não vão sair daqui, eles são meus trabalhadores, se eles saírem, quem irá me ajudar? Quem
vai me ajudar a prover comida dentro de casa. Ele não fez isso. Mas permitiu que os seus filhos fossem. Olha que grande privilégio e alegria. Tamanho privilégio que quando Jesus está com os 12, sempre assim, Jesus chamou primeiro os 12, depois convocou mais 70 e depois alguma multidão, mas sempre quais eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus? Além de Simão, que foi o primeiro a ser chamado, quais eram os outros dois que estavam mais próximos? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João. João ainda foi mais, a Bíblia fala que João era aquele que ficava bem pertinho de Jesus. Um pai missionário. Uma palavra para os pais hoje: se o seu filho, a sua filha, sentir desejo no coração, um chamado de Deus para a obra missionária, não impeça. Não impeça, porque a pescaria será muito maior e melhor. A pescaria na vida de Zebedeu, na vida de sua família, foi muito maior e melhor. Não pescando somente peixes, mas pescando também vidas. E grande era o testemunho deste homem, um pai que era missionário, que não se opôs ao chamado dos filhos. E infelizmente muitos pais nos nossos dias se opõem. Filho de repente chega para o pai, para a mãe: olha, senti de Deus um chamado para o ministério. E infelizmente alguns chegam a falar: não, pensa direitinho, será que é isso? Não impeça, papai, o seu filho, a sua filha. Seja como o pai missionário chamado Zebedeu. Mesmo amando os seus filhos, mesmo tendo-os como um dos melhores, ou os melhores pescadores de sua época, ele permitiu caminhar com Jesus. Quero falar sobre um segundo pai, também biológico. Primeiro pai, missionário: não impeça o seu filho de realizar a obra de Deus, de acompanhar as coisas que Deus está fazendo sobre a face da terra. Segundo pai, um pai confiante, um pai de fé, mas também um pai audacioso. Olha comigo, Lucas agora, capítulo de número 8. Lucas capítulo de número 8, verso de número 40. Verso de número 40 e 41 diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um certo homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que ele fosse à sua casa, porque sua única filha, cerca de 12 anos, estava à morte. Segundo o pai Jairo, um pai de fé, um pai confiante, um pai que não tinha medo de se humilhar por causa do seu filho, nesse momento aqui, por causa da sua única filha. O que me chama a atenção nesse texto, que a Bíblia diz que ele era um dos dirigentes, um dos líderes da sinagoga. E ele não vergonha, porque o povo, o pessoal da sinagoga olhava para Jesus com um olhar diferente. E eles então se achavam o tal, os bons, e eram superiores. Mas ele não olhou a sua situação por causa da sua filha. Um homem, chefe da sinagoga, vendo que a sua filha estava doente, mas ouviu falar de Jesus, procura Jesus, se ajoelha diante de Jesus, suplica a Jesus um milagre.
mesmo que as pessoas viessem a falar mal dele, mesmo que isso naquele exato momento fosse humilhante, mas ele não olhou para isso, porque ele era um pai que amava a sua filha e confiava, um pai confiante, um pai de fé. E aí eu lanço também para nós aqui hoje: quais são os pais que literalmente se lançam aos pés de Jesus em prol dos seus filhos, em favor dos seus filhos? Vivemos um tempo de capitalismo selvagem, e pais estão se valendo das coisas para poderem abonar ou bonificar seus filhos, e esquecendo de realmente levá-los aos pés de Jesus. Jairo é tido como um exemplo de fé, como um exemplo de confiança em Jesus. Sim, porque quando eles estavam indo, a Bíblia diz, versículo de número 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus ouviu e virou para Jairo e falou: Jairo, calma, meu filho, não se preocupe, não tenha medo, tão somente acredite e ela será curada. O que Jairo fez? Acreditou. Porque se ele não tivesse acreditado, ele podia ter falado para o Senhor: pode ir embora com seus discípulos, acabou tudo, não tem mais nada a fazer, minha filha morreu. Jesus falou: creia, creia somente. E a viagem continuou. E quando chegou na casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto João, Pedro e Tiago, e também o pai e a mãe daquela menina. Não existe, queridos, nenhum problema, nenhuma situação adversa que Jesus não tenha poder de mudar, mas precisa de um ingrediente, assim como na vida de Jairo: fé. Não tenha medo, Jairo, tão somente creia e ela será curada. Papai, qual o tamanho da sua fé? Temos muitos recursos à nossa disposição, mas o primeiro dele a quem nós devemos lançar mão é Jesus. Conta para Jesus onde é a sua dor. Tem um hino que nós cantamos assim, mais ou menos assim, a letra: seja então como esse pai, esse e Zebedeu são naturais, eles foram os genitores. Primeiro, missionário, amor por missões, permitiu que os filhos fossem. O segundo, acreditou que Jesus tinha todo o poder para mudar o rumo da situação da vida da filha. Agora tem dois pais que eu queria, porque neste dia existem muitos pais, inclusive eu mandei uma mensagem hoje para um pai que não é um pai biológico, ele adotou o seu filho, e eu dei para ele os parabéns, porque pai não é aquele que faz, é aquele que literalmente cria a criança. O menino dele já está com seus 17 anos, 16, 17 anos, e eu felicitei, como todos os anos, pela coragem, porque ele foi lá e falou assim: eu quero, junto com a esposa. E a história deste homem, que eu falo que é um pai do coração, está em Esther. Vamos lá. O primeiro pai do coração está em Esther, capítulo de número 2. Antes do livro de Salmos, logo depois de Esdras e Neemias ali,
Você abre em Esther, capítulo de número 2. Esther, capítulo de número 2, vai falar sobre uma jovem, uma garota, uma adolescente. Uma menina. Capítulo 2, verso de número 5. Depois que o livro de Esther começa falando que a rainha Vasti, ela afronta o rei, e o rei então destitui-a como rainha, e aí fica ali uma lacuna, e então vai se ter uma outra rainha. E a Bíblia diz que nesse tempo, depois que a rainha foi destituída, nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, algumas versões Mordecai, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o seu pai e sua mãe morreram. Pai agora do coração, a criança agora abandonada, papai e mamãe haviam morrido. Acredita-se que foi nas tramas ali contra aquele povo, e essa criança então vive, e ele então, ela era sua prima primeira, ele então pega essa garota e vai criá-la. Mas o que me chama a atenção é que ele não cria de qualquer maneira, e eu quero entender que ele criou-a muito bem, não somente cuidando da sua alimentação, como da sua vida num todo, porque a Bíblia diz aqui, na minha versão, que ela era uma garota, uma menina, uma moça atraente e muito bonita. E ela não cresceria assim e registrada assim, se ela tivesse sido mal criada, mal cuidada. Mas eu acredito que ele providenciou para ela uma boa alimentação, uma boa vestimenta, bons estudos, bons trajes. Um homem sábio, um homem corajoso, que enfrentou, por causa da sua sobrinha, da sua prima, aqui, situação que talvez outra pessoa não enfrentaria. Um pai do coração, um homem que conseguiu agir na vida do seu povo e também da sua filha do coração, que recebe recompensas. Não é porque é seu filho, não é porque é sua filha que você não vai cuidar bem. Acredite, recompensas virão da parte de Deus. Não foi à toa que Jesus disse que quem cuidar ou quem tratar bem as criancinhas faz parte do reino. Mardoqueu não olhou para a situação. Não era um menino, era uma menina. O menino era bem mais bem, abre aspas, bem-vindo, bem quisto, porque a semente, a descendência continuaria dos seus familiares, mas ele não olhou para isso. E aqui eu quero parabenizar aos pais como Mardoqueu, do coração, que não olha o menino, a menina, mas olha a pessoa, a necessidade.
Não havia mais papai e mamãe para cuidar. Então ele, deixa eu usar de forma poética esse tempo escuro dentro da Bíblia. Então ele toma aquela criança no seu braço, leva para casa, vai cuidar dela, mesmo não sendo pai, mas passa a ser pai, pai do coração. E eu finalizo com um pai também de coração, que adotou, mas um pai obediente. Esse todos nós conhecemos. José, marido de Maria. Não José em Gênesis, lá do Egito, mas José, o pai, que foi o pai terreno de Jesus, né? Um pai correto, um pai delicado, também dedicado, mas um pai obediente. Mateus capítulo de número 1, como nós já abrimos anteriormente. Mateus capítulo de número 1, muitas pessoas não gostam de ler. Falou em genealogia, ninguém gosta, né? Fulano que gerou fulano, que vai gerando, que vai gerando, que vai gerando, vai gerando. E no capítulo de número 1 de Mateus, fala sobre a genealogia de Jesus. E a partir do verso de número 18, fala sobre o nascimento de Jesus. Queridos, a gente tem um ditado popular, fala que quem pode, me fugiu, quem pode manda, isso, obrigado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Deixa eu usar essa paráfrase, deixa eu parafrasear isso aqui. Deus manda, e José obedece. E o que me chama a atenção, que ele obedeceu quando ele foi notificado, por causa da integridade de José, meus queridos, por causa da delicadeza de José. Ele estava tomando uma decisão que iria prejudicá-lo e não prejudicar a sua noiva. Porque se nós olharmos o capítulo de número 1, nós vamos ver a partir do verso 19, José, o marido, né, que não tinha sido ainda consumado, mas ele estava naqueles momentos, né, pré-casamento, já estava praticamente casados, né, de acordo com a lei. Um homem justo e não querendo expô-la, não querendo desonrar Maria publicamente, ele estava para tomar uma decisão, porque a culpa não recaía sobre ela, mas sim sobre ele, que ele tinha ido embora. E aí Deus fala com ele: não, José, não tenha medo de receber a Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José então dá meia volta e obedece. Como o próprio Jesus fala sobre outros irmãos, né, e a Bíblia nos deixa ventilar isso, acreditamos que José teve seus filhos biológicos com Maria, mas teve também José. A Bíblia, ela não declara, há um período de José depois ali dos seus 12 anos, que a Bíblia não menciona mais, mas a gente pode notar que na infância, até a pré-juventude de José, ele foi criado junto do seu pai, ali, pai José. Jesus foi criado, e aprendeu
daquilo que o seu pai, então, terreno, né, que Deus permitiu, fazia. Tudo bem, ele era Deus e era homem, mas ele também foi instruído aos pés da lei. E aqui nós encontramos José, um pai correto, um pai delicado, um pai amoroso. José não foi pai biológico de Jesus. E trazendo para os nossos dias, você está noivo, casamento está marcado, dia 22 de agosto, daqui a 2 sábados, 21 de agosto, daqui a 2 sábados. E aí, de repente, a sua noiva, você vai ficar sabendo, ela está grávida. E você vai, eu nunca encostei nessa menina. Ele obedeceu porque foi Deus quem falou com ele. Não preocupa não, José. E mesmo este menino não sendo dele, ele amou, foi obediente, delicado, não querendo denunciar a sua noiva, amou-a, criou essa criança, e ela foi o que foi. Claro, ela era divina, mas ela também era humana. 2 pais naturais, 2 pais do coração. Quem é você? Existem pais naturais que são péssimos, ruins. Existem pais adotivos, pais do coração, pais que adotam também que são ruins, porque maltrata aquele ser indefeso, tão somente na desculpa que não é meu, não faz parte de mim. Isso é uma hipocrisia. Para que então tomou como por adoção? Eu fecho, queridos, com uma pergunta. Acredito muito bem que os filhos de Zebedeu, a filha de Jairo, tiveram bons exemplos. Acredito também que Radassa ou Esther, assim como Jesus, tiveram bons exemplos, mesmo não sendo seus pais legítimos biológicos. Lanço uma pergunta: qual o exemplo de pai que os seus filhos estão vendo em você? Eu sempre trabalho com os pais, aqueles que procuram, dentro deste assunto, da seguinte forma: o seu filho, quando crescer para se tornar um homem, ele desejará ser um homem como você, como o Senhor? Ah, ele não tem filho, ele tem filha. Mas então muda a pergunta: a sua filha, quando crescer, tornar-se uma moça, uma mulher, ela vai desejar casar com um homem como você, como o Senhor? Quero deixar essas 2 perguntas. Aliás, esta pergunta para ambos, né? Tanto menino como menina. Qual é a referência que os nossos filhos estão tendo de nós como pais? Minha oração e desejo que seja a melhor de todas, e aqui eu quero parabenizar os pais. Pais que são biológicos e pais que são do coração. Cuidem bem dos filhos que Deus permitiu vocês terem. Eu falo sempre que filhos é como uma folha em branco, nada é escrito, mas a história deles
é você quem vai escrever. No começo você escreve, depois você ajuda-os a escrever. Quem é você? É um ponto de reflexão nesta noite, porque nós vivemos uma sociedade muito relativista, infelizmente. Mas quem é você para os seus filhos? Você é o super-herói dos seus filhos? Você é o homem que o seu filho gostaria de ser quando adulto? Você é o homem que a sua filha gostaria de ter como referência de marido? Que Deus nos abençoe e parabéns aos homens aqui, parabéns aos pais. Que Deus abençoe a todos os pais, dando-lhes sabedoria, dando-lhes amor, delicadeza no trato, para que não aconteça aquilo que Paulo escreve à igreja em Éfeso, para que os filhos não fiquem irados, irritados. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.